lançados em convenções nacionais de partidos. A gente teve a convenção do Flávio, que, que além de ser um candidato sem vice, sem apoio de outros partidos, é também um candidato sem palanques fortes em pelo menos meia dúzia de estados. No Rio de Janeiro, até agora, segundo as pesquisas, e hoje saiu mais um recorte de uma pesquisa, eu acho que Quest, nele está lá empatado com Lula, ele está com 2 pontos percentuais a mais de intenção de voto, que não é nada. No Rio de Janeiro, que é o reduto da família Bolsonaro, onde o Jair, hoje preso, condenado por golpe de Estado, abriu 1 milhão de votos de vantagem sobre Lula na eleição de 2022. Uma vantagem de 1 milhão de votos. E em 2018, sobre Fernando Haddad, que foi o candidato a presidente pelo PT, a vantagem do Jair Bolsonaro foi estupidamente maior. O Flávio não está conseguindo nem contar com o apoio até agora da totalidade dos bolsonaristas que sempre votou na família. Nem isso. E no Rio de Janeiro, que é o seu reduto, como eu disse, ele, olha aqui, volta ao passado. No primeiro turno da eleição de 2022, o Bolsonaro abriu 11 pontos de vantagem sobre Lula. O Flávio Bolsonaro, agora, nas pesquisas conhecidas até hoje, ele está empatado numericamente com Lula. Se continuar assim, os dois empatados ou muito próximos um do outro, isso para Lula vai ser uma coisa magnífica. O PT sempre ganhou eleições no Rio antes do fenômeno Bolsonaro. Pode voltar a ganhar, quem sabe. Mas vamos falar Teve mais 2 convenções para lançamento de candidatos a presidente da República. Uma, a do Caiado, Ronaldo Caiado. Essa foi em São Paulo. E a outra foi aqui em Brasília? Foi, hoje, com a Convenção Nacional do Novo para lançar o Zema. Vamos ver um pouco o que é que o Caiado disse lá nessa convenção em São Paulo e depois o que o Zema disse aqui. Primeiro o Caiado, Alice. Mas não adianta você encaminhar um candidato que eles falaram agora, o pessoal mais jovem me disse, é o candidato Kinder Ovo, uma surpresinha todo dia. Não adianta. Não adianta um candidato que seja escolhido pelo Lula para tê-lo no segundo turno. Porque o que é que o governo fez? Se não fosse a coragem do Kassab, só teria ficado dos 2 candidatos. E já estava acertado para o que ia acontecer no segundo turno. O Kassab botou água no chope e, sem dúvida nenhuma, veio a candidatura do Caiado. E aí, gente, eu pergunto a vocês, nós vamos cometer o erro de entregar para o PT o candidato que ele quer no segundo turno? Nós vamos dar mais 4 anos para o PT? Depois de todos esses descalabros que estão ocorrendo, o Lula insultando a dentadura do Trump, o outro achando que pode intervir na legislação brasileira, o outro vindo do país vizinho para também fazer apenas aqui bravatas. Não. Quem resolve o problema do Brasil, nós não somos aqueles homens frouxos, não. Nós não somos aqueles homens, tipo... Contar para vocês. Vocês já viram o frango de Granzer, meu jovem? Aqueles candidatos assim,
que na vida não tem como explicar, qualquer coisa, fala assim, eu chamo papai, vou ler uma carta dele. Ah, eu não sou, eu preciso de... Igual frango de granja, tá lá, vai comer lá aquela raçãozinha, beber água com antibiótico, fica na sombra e tal. Não, o Caiado é galo de terreiro, meu amigo. Eu sou galo de terreiro, sou acostumado na briga, mas brigo pelo que interessa o Brasil. Eita, Olha aí, agora olha ele tá aí. batendo, hein? Batendo forte Batendo fora. no Flávio. Claro, bate no Lula também, mas batendo forte no Flávio. Mas era isso que o Caiado devia ter feito desde o início dessa pré-campanha dele. Porque tanto ele como o Zema, como outros candidatos à direita, e são muitos, eles só têm condições de crescer nas pesquisas de intenção de voto tomando o voto do Flávio. Os votos do Lula são intomáveis. Agora me lembrei daquela coisa do Jair Bolsonaro, do imorrível, imbrochável, isso, aquilo, outro. Os do Lula são intomáveis, porque não há outros candidatos de esquerda disputando o voto da esquerda. Então, quando você pergunta lá aos eleitores que se dizem de esquerda e que eles vão votar, é a esmagadora a escolha, a resposta majoritária, a resposta esmagadora é de que vão votar no Lula. Não só por ser o Lula, mas também por não terem outras opções de esquerda. Mas no caso da direita, não. Quem tem voto na direita é o Jair, que está preso, que transferiu seus votos para o seu filhinho primogênito. Poderia ter transferido para a mulher dele, a Michele, que é muito mais talentosa, muito melhor política do que o Flávio, do que todos os filhos do Bolsonaro. Mas transferiu para o Flávio, porque é sangue do sangue dele. Ele só acha confiável o sangue do sangue dele. Então, se o Caiado tivesse começado, porque ele já está há meses fazendo eventos, promovendo eventos, participando de eventos. Se ele tivesse demarcado claramente o caminho dele, ele poderia ter crescido. Hoje o Caiado, como o Zema, até pior do que o Caiado, estão capengando ali 3, 4, 5% é para comemorar das intenções de voto. Enquanto que o Lula e o Flávio estão lá a uma distância enorme deles dois. O Caiado não terá muito tempo para propaganda eleitoral, para nada. O Caiado não tem com ele nem o apoio do partido dele. O partido do Lula, o PT, apoia Lula e ponto, e acabou-se. O partido do Flávio, o Partido Liberal, em grande parte, ou na esmagadora maioria de suas partes, apoia o Flávio. O PSD, que lançou o Caiado, não apoia integralmente o Caiado. Não teve maior número de... Pelo contrário, os nomes mais marcantes do PSD não compareceram a essa convenção que lançou o Caiado. A governadora de Pernambuco, por exemplo, Raquel Lira, que é do PSD, não apareceu lá. Por quê? Porque ela está mais próxima de Lula do que jamais esteve. E mesmo Lula dizendo que lá em Pernambuco vai apoiar João Campos, candidato do PSB, a Raquel sabe que também não é um bom negócio para ela lá ficar fustigando Lula, logo no estado onde o Lula nasceu. De resto, a família da Raquel, o pai da Raquel já foi governador de Pernambuco e sempre se entendeu muito bem com Lula. O governador atual, o governador Matheus Simões de Minas Gerais, é do PSD. Também não compareceu a essa convenção do Caiado. Por quê?
Porque ele era vice, ele, governador de Minas hoje, era o vice do Zema e apoia o Zema. Então, como é que Caiado vai decolar? Pouco tempo de televisão para propaganda eleitoral, nem o partido dele apoia. A mesma coisa, ou pior, é o Zema, que foi lançado hoje, candidato, como eu disse, vamos ver o que é que o Mais Zema isolado diz. que o Caiado. Se ele, Caiado, tivesse desde o princípio partido para cima do Flávio, hoje talvez tivesse melhor situação. Mas não. Eduardo Girão ao lado do Zema. É o mesmo caso do Zema hoje, ex-governador de Minas aqui. Máximo que ele tem um Girão ali do lado. Solta aí o que é que o senhor Romeu Zema disse hoje na convenção do Novo. O Brasil, no setor público, Deltan, você sabe muito bem, carece de bons exemplos. Nós temos aqui o contrário, como essas aberrações que têm acontecido no Supremo Tribunal Federal. E ninguém aguenta mais 4 anos de Lula e de PT. Ninguém. No passado foi mensalão, petrolão, mala de dinheiro, lava-jato, e agora nós estamos aí, Banco Master, desconto dos velhinhos. E um governo que não tem plano de futuro, um governo que só pensa em eleição. Vou enquadrar todas as organizações e facções criminosas como terroristas. Vamos construir um super presídio, de preferência num lugar remoto, no meio da Amazônia, para onde todos esses líderes vão ser encaminhados e vão mofar por pelo menos 25 anos. Nenhuma palavra. É outro que precisava tomar voto do Flávio, mas acaba sendo tão ou mais bolsonarista do que o Flávio, porque não tem coragem de partir para cima do Flávio. O mercado de votos para o Zema, como para o Caiado, é o mercado da direita. Mas não. Eles não conseguem se chocar com O Caiado Flávio. finalmente começou. O Caiado, começou. Começou. Mas talvez com bastante atraso. E Bastante entra pesquisa e sai pesquisa, e eles continuam lá. 4% Caiado na última Quest. Aliás, estamos na reta final, hein? Pois Calma. é. O Alice, temos algum caiu na rede, não? Estouramos o Não tempo, dá mais. acabou no blá 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 em todos os canais do Metrópolis, no X, no YouTube, no Spotify, na Smart TV da LG. Deem like, amanhã estaremos de volta às 21 horas. E fomos. Adeus. Tchau, deem likes. Amanhã.